O Irã está nas manchetes. Conflitos, ameaças, alianças ocultas, ambições nucleares. Mas o que poucos sabem é que a história dessa nação já foi escrita na Bíblia, sua origem e também o seu destino. Sim, o Irã aparece nas Escrituras, mas sob o antigo nome de Pérsia. Desde o Gênesis até as profecias do fim dos tempos, a Bíblia narra o papel dessa nação no plano divino. E no livro do Apocalipse ela é mencionada em uma das passagens mais sombrias e temidas. A guerra de Gog e Magog. Mas antes de ser um inimigo profético, a Pérsia foi escolhida por Deus para libertar o seu povo, reconstruir o templo e cumprir as profecias de Daniel. Hoje você vai descobrir algo que poucos ousam ensinar. O verdadeiro papel do Irã no plano de Deus, desde o começo até o fim. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar sua visão sobre os eventos atuais e as profecias bíblicas. Vamos começar. Tudo começa no livro de Gênesis. Após o dilúvio, Deus deu à humanidade um novo começo. Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se os pais das nações. No capítulo 10 encontramos o primeiro mapa das nações da Terra. É aqui que surgem os 2 patriarcas que dariam origem ao Império Persa. Madei e Elão. Madei, filho do Jef, deu origem aos Medos, um povo que habitava as montanhas do norte do atual Irã. Já Elão, filho de Sem, estabeleceu-se no sudoeste, nas terras férteis próximas ao Golfo Pérsico. Esses 2 povos, os Medos e os Elamitas, formariam a base do futuro Império Persa. Mas a história da Pérsia não é apenas de crescimento e poder. Desde o início ela desempenhou um papel crucial nos planos de Deus. Em Gênesis 14, lemos sobre a primeira grande guerra internacional da Bíblia, onde Quedorlaomer, rei dos Elamitas, lidera uma aliança de reis para invadir Canaã. Eles saqueiam cidades e fazem prisioneiros, incluindo Ló, sobrinho de Abraão. Mas Abraão, com apenas 318 servos, derrota os invasores e resgata Ló, mostrando que nenhum poder do Oriente prevalecerá contra aqueles que têm o favor de Deus. Com o passar dos séculos, os Medos e os Elamitas cresceram em número e força, até que finalmente se uniram para formar o poderoso Império Persa. E, mesmo sendo uma nação pagã, Deus os usou como instrumentos para cumprir suas promessas. Os profetas Isaías e Jeremias anunciaram que a Pérsia seria usada por Deus para punir a Babilônia, que havia destruído Jerusalém, e também para libertar o povo de Israel do exílio. Isaías, mais de 150 anos antes do nascimento de Ciro, o chamou pelo nome dizendo: "Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro." E como profetizado, Ciro não apenas libertou os judeus, mas financiou a reconstrução do templo em Jerusalém. Mas o papel da Pérsia não termina aí. Deus revelou a Daniel visões sobre o futuro da Pérsia e seu impacto no mundo. Daniel viu uma estátua com diferentes metais, representando os impérios que dominariam a terra. O peito e os braços de prata simbolizavam a Média e a Pérsia, 2 povos unidos, mas com a supremacia persa. Daniel também viu um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, representando novamente a supremacia persa sobre os Medos. Essas visões se cumpriram com precisão histórica, mostrando que Deus estava no controle de cada detalhe. Mesmo nos dias de esplendor da Pérsia, Deus continuou a agir. Foi no coração do Império Persa, na cidade de Susa, que ocorreu um dos milagres mais conhecidos da Bíblia. A história de Esther. Uma jovem judia órfã, escolhida como rainha, foi usada por Deus para salvar o povo de Israel de um genocídio planejado por Amã. Esther arriscou sua vida para interceder pelo seu povo. E Deus transformou o dia destinado à destruição em um dia de vitória. Mas a história da Pérsia não termina no passado. Séculos depois, quando o mundo aguardava a chegada do Messias, a Pérsia reapareceu. No Evangelho de Mateus, lemos sobre os magos do Oriente que seguiram uma estrela até Belém. Esses magos, sacerdotes sábios da antiga Pérsia, reconheceram o nascimento do rei dos judeus.
e trouxeram presentes proféticos: ouro, incenso e mirra. Mais uma vez, a Pérsia foi usada como instrumento de revelação divina. Porém, as profecias sobre a Pérsia não são apenas de redenção. No livro de Ezequiel, lemos sobre a guerra de Gog e Magog, uma coalizão de nações que se levantará contra Israel nos últimos dias. A Pérsia, o antigo Irã, é mencionada como um dos aliados nessa aliança. Mas, mesmo nesse cenário sombrio, Deus promete intervir diretamente, trazendo julgamento sobre essas nações e mostrando sua glória ao mundo. E, surpreendentemente, a Bíblia deixa uma porta aberta para a redenção da Pérsia. Em Jeremias, Deus diz: quebrarei o arco de Elão, a parte principal da sua força. Mas acontecerá nos últimos dias que trarei de volta os cativos de Elão. Isso significa que mesmo após o julgamento há esperança de restauração para o Irã. A história da Pérsia é um reflexo da humanidade, redimida, caída, julgada e restaurada pela graça de Deus. Agora, eu te pergunto, você acredita que o Irã está cumprindo seu papel profético nos dias de hoje? Estamos vivendo tempos em que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. E, se você quer continuar explorando como os eventos atuais estão conectados às profecias bíblicas, curta este vídeo e compartilhe com mais pessoas. Assim saberemos que devemos trazer mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.